Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler vários versículos, mas é só para a gente entender o que está falando, tá bom? Mateus 13, do versículo 1 ao versículo 8. Depois nós vamos pular para o versículo 18 e até o 23. A ministração da palavra nessa noite, ela é baseada em 2 devocionais que eu fiz esses dias atrás. E é o que o Senhor colocou no meu espírito para compartilhar com os irmãos nessa noite. E eu acredito que o Senhor vai fazer alguma coisa nessa noite através dessa palavra. Porque a palavra ela não volta vazia. Não era eu que ia estar aqui, não é? Mas eu sei que a palavra ela não volta vazia. Amém? Mateus 13, quem encontrou diz amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler então primeiro do versículo 1 ao versículo 8. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Agora, corre para o versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, Pai, porque ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no mais profundo, Senhor. Ela gera transformação, ela gera, Senhor, milagres na nossa vida, ela gera cura, Senhor, e libertação. Eu peço ao Senhor nessa noite que, em nome de Jesus, a Tua palavra venha produzir efeito em nosso meio e sobre as nossas vidas. Ministra nessa noite, Senhor, para a libertação e para a Tua glória, em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amado, fique à vontade. Irmãos, está voando aqui, deixa eu jogar para o outro lado aqui. Deus abençoe, Marcelo. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus contou essa parábola. A parábola, ela é um comparativo. Então, Jesus, ele está usando essa história para comparar com o terreno do coração, que é a explicação que ele traz depois, a partir do versículo 18 que nós lemos.
Jesus, ele fala a respeito de quatro solos que recebem a palavra. Quando Jesus diz assim, o semeador saiu a semear, ele está dizendo que alguém semeou. E o que foi semeado? Foi semeado a palavra. Essa semente que foi semeada, ela é a palavra. A palavra, ela foi anunciada, a palavra, ela foi liberada, a palavra foi lançada. Só que essa semente, mesmo sendo boa, porque ela é boa, se os irmãos observarem, nós vimos que ela caiu em 3 terrenos, e nos 3 terrenos, solo que ela caiu, que não foi na beira do caminho, no solo onde ela caiu, ela frutificou. Os irmãos perceberam isso? Porque a semente é boa. Os irmãos já passaram pela experiência de plantar alguma coisa e não ir para frente? Pezinho de feijão, que seja, e não foi para frente? Eu já passei por essa experiência. No começo do ano, a professora do Estevão deu umas sementinhas de girassol para a gente plantar, e ela fez uma metáfora, né? E nós plantamos essas sementinhas, nós plantamos 6 sementinhas, só 2 germinaram, as outras não germinaram. Só que aqui não é o caso, porque a semente, ela é boa, a palavra, ela é boa, a palavra é boa. Mesmo que ela esteja confrontando, mesmo que ela esteja apontando, ela é boa. Quando ela está motivando, alegrando, confirmando, ela é boa. A palavra é boa, irmãos. Ela é boa. Quando você abre essa palavra para você ler, ela gera vida. Ela produz libertação, porque ela está falando a respeito do nosso Senhor. A palavra, ela é boa. Só que a palavra, ela encontra 4 caminhos. A semente encontra 4 caminhos. E um desses caminhos é o que eu quero voltar os olhos com os irmãos nessa noite, nos debruçarmos nessa noite. É o do versículo 7, que fala da palavra que caiu no terreno espinhoso, que tinha espinhos. A palavra diz que os espinhos sufocaram a semente. Sufocaram. A palavra diz que os espinhos, em outras versões, que tornou a semente infrutífera. Infrutífera. Mas não foi o solo. O solo é o nosso coração. A palavra, ela brotou, a palavra germinou, mas tinha alguma coisa nesse solo que fez com que a semente, a palavra, fosse sufocada, que são os espinhos. Esse solo, ele não estava da forma ideal para receber a palavra. Por isso ela foi sufocada. Por isso ela não produziu fruto. Ela se tornou infrutífera. Quando nós lemos o versículo 22, que traz a explicação do que é esse solo, que solo é esse? Jesus está explicando que solo que é esse, que é o solo que tem espinhos e que sufoca, deixa infrutífera a semente. Qual que é esse solo? Que coração é esse? Então Jesus, ele explica que esse solo, esse coração, é aquele que está cheio de preocupações. Você leu aí comigo? Esses espinhos, tem 2 tipos de espinhos aí nesse solo. Um é a preocupação. Esses espinhos são as preocupações desse mundo, que sufocam a palavra, que não permitem que ela frutifique, que ela cresça, que ela produza fruto dentro de nós. Isso é muito sério, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui.
Há algo profundo no que ele está dizendo, que não era só para aquele tempo, é para o nosso tempo também. Quantas preocupações nós temos no nosso dia. No dia de hoje, dia 29 de abril de 2026, quantas preocupações você teve? Preocupação com o que fazer para o almoço? Preocupação se vai chegar a tempo em casa? Preocupação com o horário de acordar para ir para o trabalho? Preocupação com algum relatório que você precisa entregar? Preocupação com o filho que não está bem? Quantas preocupações você teve no dia de hoje? Só em um dia. Só hoje eu estou falando para você. Quantas preocupações você teve? Nós estamos em abril, 4 meses. Quantas preocupações você teve do começo do ano até agora? Quantas coisas surgiram que trouxeram preocupação para você? E que ainda estão trazendo preocupação? Nós temos, irmãos, nós temos preocupações, mas nós não podemos permitir que essas preocupações sufoquem a palavra dentro de nós. A palavra não pode ser sufocada. As preocupações, elas não podem ser maiores do que o poder de Deus através da sua palavra. As preocupações não podem ser maiores do que a nossa convicção do que a palavra diz. E o que a palavra diz? A palavra diz que Deus é bom. Que Deus é bom. A palavra diz que Ele é amor. A palavra diz que Ele cuida dos seus. A palavra diz que Ele está cuidando de tudo. A palavra diz que Ele tem poder sobre tudo. Isso precisa prevalecer em nós. Isso precisa prevalecer nos nossos dias. Isso precisa prevalecer nas nossas situações diárias, que nós enfrentamos diariamente. Quando nós estamos preocupados, eu fico preocupada. Acontece, irmãos. Tenho tido muitas preocupações, mas elas não podem ser maiores do que a palavra do Senhor na minha vida. E a palavra do Senhor não pode deixar de frutificar na nossa vida por causa delas. Elas não podem sufocar o poder da palavra dentro de nós. Não podem. Seja qual for a preocupação, seja em que área for, ela não pode ser maior do que a palavra do Senhor, do que o poder de Deus, porque é sobre isso que a palavra trata, a grandeza do Senhor. Onde nós conhecemos o Senhor? Através da palavra. É a palavra que nos diz quem Ele é, e olha lá, ela não consegue expressar a grandeza de Deus, ela não consegue expressar a magnitude do poder de Deus. Elas não podem ser maiores, as preocupações, do que o poder do Senhor, do que a palavra do Senhor. Irmãos, e essa palavra, vou abrir um parênteses aqui, essa palavra é de Deus para nós nessa noite, irmãos, eu não tenho dúvida. Eu estou meditando sobre isso já faz alguns dias, e eu gosto muito de ouvir a ministração da palavra lá de Sorocaba. Eu até compartilhei em alguns grupos. Lá em Sorocaba, no domingo, eles falaram a respeito de Mateus 13. Eles falaram, não especificamente do que nós estamos falando aqui, mas eles falaram a respeito dessa parábola. Para mim foi uma confirmação preciosa do Senhor. O Senhor está falando com você nessa noite, meu amado, minha amada. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: o Senhor está falando com você. Agora faz assim: o Senhor está falando comigo. O Senhor está falando comigo. As preocupações não podem ser maiores. Na área da saúde, na área financeira, na área matrimonial, na área trabalhista, na área dos relacionamentos com os filhos, ministério, nenhuma dessas preocupações podem ser maiores do que o poder da palavra sobre as nossas vidas. O segundo espinho, que é falado aí no versículo 22, você pode ler aí, são as riquezas desse mundo. E eu achei tão interessante, irmãos. Na última aula que nós tivemos na escola bíblica, nós estudamos Tiago 5. Quem estava aqui? Deixa eu ver. Muito bem. Tiago 5. E Tiago 5 começa falando a respeito dos ricos. Ele faz uma advertência contra os ricos. E o problema, irmãos, eu falei isso na aula e vou repetir agora. O problema não é a riqueza. O problema não é a riqueza.
Você pode ser rico, você pode ter dinheiro, você pode ter o carro do ano, você pode trocar de carro quantas vezes você quiser, você pode ter uma casa linda, maravilhosa, num bairro maravilhoso, num condomínio maravilhoso. Não é esse o problema, não é. Quando nós trabalhamos, o Senhor honra o nosso trabalho, o Senhor honra o trabalho das nossas mãos, a nossa dedicação, o nosso empenho, principalmente quando nós entendemos o princípio da mordomia, fazendo o trabalho como se fosse para Ele, com excelência, como se fosse para Ele. Meu Deus, o Senhor honra, Ele honra. O problema é o coração estar no dinheiro, esse é o problema. O problema é o dinheiro reinar no nosso coração no lugar do Senhor. E isso sufoca a palavra. E isso sufoca a semente. A Bíblia diz que o dinheiro é um Deus. Você sabia disso? É o Deus Mamon. A que Deus você serve? A que Deus você tem servido? Meu irmão, isso é sério. Isso é muito sério. Quando você tem dinheiro na sua mão, o que você sente com ele? O que você faz com ele? O que você pensa em fazer com ele? Nós tivemos um período de crise há um tempo atrás, que pessoas se mataram, porque as suas empresas foram à falência, porque o seu Deus era o dinheiro. Se você ficar sem dinheiro, você vai continuar glorificando ao Senhor? Pelo dinheiro, você é capaz de fazer o quê? E eu inverto a pergunta: por Deus, você é capaz de fazer o quê? O amor às riquezas desse mundo é um espinho que sufoca a palavra, que sufoca o poder de Deus nos nossos corações e sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar atentos para não permitir que ele tome o lugar do Senhor. O dinheiro ele foi feito para usar, não para nos usar. Nós usamos ele, nós somos o Senhor dele, não ele nosso Senhor. Nós colocamos o dinheiro no lugar dele, não ele nos coloca em algum lugar. Certo? Não há problema na riqueza. Os patriarcas eram riquíssimos, a palavra do Senhor diz riquíssimos. Abraão, Isaac e Jacó eram ricos, prosperavam, no que eles faziam, eles prosperavam. Quando o Senhor declara a bênção sobre o povo de Israel, Ele deixa muito clara a prosperidade na vida do povo de Israel, e nós somos enxertados. Essa bênção, ela é sobre nós. Então o trabalho das suas mãos, ele é abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas não permita que o dinheiro sufoque a palavra na sua vida e no seu coração. São dois tipos de espinhos. Irmãos, esse espinho que está nesse solo, ele só pode sair dali quando a gente decide arrancar. Quando a gente decide arrancar. Eu pergunto para a sua reflexão nessa noite: você quer que a palavra frutifique na sua vida, como nós lemos no versículo 8 e no versículo 23, que é a explicação? Você quer que a palavra produza fruto? Você quer que haja colheita através da sua vida? Olha só, irmãos, o fruto é natural, certo? O fruto, ele é natural. A palavra é boa. Se a palavra é boa, se o solo é bom, a frutificação, ela é natural. Ela acontece. Quando você menos vê, você está dando fruto. Quando você menos vê, você está falando do amor do Senhor. Quando você menos vê, você está contagiando pessoas que estão ao seu redor a respeito da palavra. Quando você menos percebe, você está dando um exemplo com a sua vida, você nem precisa abrir a boca. Isso é fruto. A frutificação, ela é natural. Mas o solo precisa ser cuidado. O coração precisa ser cuidado. Você precisa fazer a sua parte.
Irmãos, chega de ficar só esperando Deus fazer. Ele está fazendo, Ele não deixa de fazer, Ele é bom, mas nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Nós precisamos dedicar, nós precisamos nos empenhar. Meu Deus, nós precisamos sair da inércia. Sabe o que é inércia? É um estado de parado, inerte. Sabe quando você vê uma pessoa assistindo um filme na frente da televisão, que a pessoa só falta fazer assim? Já viu isso? Você chama a pessoa, ô fulano. Já viu isso? Eu já. Não olha por mão do lado. Não vale olhar por mão do lado. Isso é inércia, irmãos. Chega de ouvir a palavra e ficar assim, como um telespectador, só olhando, só observando. Chega. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa arrancar os espinhos. E esse arrancar os espinhos não é só uma vez não, viu? Porque se nós não cuidarmos do solo, se nós não tivermos o nosso olhar para o solo, os espinhos podem voltar. É um cuidado contínuo. O solo precisa ser cuidado continuamente. O coração precisa ser cuidado continuamente. Continuamente. Não importa se você chegou na igreja há um mês, ou se você está na igreja há 30 anos, o seu solo precisa ser cuidado continuamente. Você precisa vigiar sobre o seu solo continuamente, para que os espinhos não voltem a crescer. Não voltem a querer sufocar a plantinha, a semente. Faça a sua parte. Cuide do seu coração. Cuida do que tem entrado no seu coração. Cuida do que você tem permitido germinar aí no seu coração, que possa impossibilitar o trabalhar de Deus na sua vida e através da sua vida. Porque veja, quando nós olhamos a boa semente que caiu na boa terra, nós vimos que ela frutifica. Leia aí comigo o versículo 8. Outra ainda caiu em boa terra. Não tem espinho nessa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Colheita, fruto, resultado. O Senhor, Ele trabalha em nós e Ele trabalha através de nós. Nós não podemos ser egoístas de querer trabalhar só na nossa vida, porque não é assim. É como eu disse, mesmo que você não fale, se você está dando fruto, se a semente encontrou um bom solo dentro de você, se não tem espinhos que sufoquem ela, você vai frutificar, vai ser visível. Aquilo que você falava, você não fala mais. Aquilo que você fazia, você não tem mais prazer de fazer. Aquilo que você ouvia, você não quer mais ouvir. Os frutos são iguais? Não. Existe uma semente que dá 100 frutos. Existem outra semente que dá 60. Existe outra que dá 30. Mas frutifica. Frutifica. Eu posso ser a semente que está dando 30 na colheita. 30 frutos na colheita. Imagine um pé de feijão, a bagem que fala, né? Do pezinho de feijão. É uma sementinha. Mas aquela sementinha, na bagezinha dela tem o quê? Umas 5 sementinhas ali, alguma coisa assim, em cada bagenzinha. Então imagine isso. Imagine nós sendo como esse feijãozinho. Eu posso estar frutificando 30. Pode ser pouco, mas eu estou. A Ivonete pode estar frutificando 100. Glória a Deus. Frutifica.
arranque os espinhos. Tenha o seu olhar atento para o seu coração, para o que está entrando no seu coração. Não permita que as preocupações e as riquezas desse mundo puxem cadeira, sentem e se acomodem. Não permita que esses espinhos não venham sufocar a palavra do Senhor que é lançada sobre o seu coração e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Gênesis 1, se você puder, abra comigo. Já estou quase encerrando. Gênesis 1, se você puder, depois leia do versículo 1 ao versículo 10, mas nós vamos ler só o versículo 2. Era a terra sem forma e vazia, sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ela era sem forma, ela era vazia, havia trevas. Mas se você continuar lendo até o versículo 10, você vai ver Deus dizendo: haja, 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 e ouve. E do que era vazio, e do que era nada, e do que era trevas, o Senhor fez maravilhas. O Senhor fez um mundo perfeito. Olha para esse céu, irmãos. Olha para esse sol, para a lua, para as plantas, para os pássaros, para o arco-íris, para a chuva. Olha para a criação de Deus, olha para você, olha para mim, olha que perfeição. Ele fez tudo isso do vazio, do nada. Ele fez algo perfeito, com a sua palavra, com o haja. Então, por que é que você está preocupado? Por que é que você está deixando as preocupações sufocarem o poder de Deus sobre a sua vida e sobre os seus dias? Larga disso. Sobre a sua vida, Ele pode dizer: haja, e algo perfeito pode surgir. Sobre essa causa, Ele pode dizer: haja, e amanhã você pode ver algo extraordinário sendo feito para a glória de Deus. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus do Gênesis. O nosso Deus é aquele que fez acontecer. O nosso Deus é aquele que sustenta. Ele sustenta tudo isso com as suas mãos, meu amado. O que faz tudo isso parar, o que faz tudo isso funcionar, o que faz os astronautas irem lá para a lua e ver a parte não sei o que lá da lua e voltar e fazer aquelas imagens maravilhosas, é Ele sustentando. E tudo aconteceu pelo haja, pela palavra, em nome de Jesus. O haja dele virá sobre a sua vida, o haja dele virá sobre a sua causa. Arranque os espinhos, deixa ele trabalhar, em o nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos. Quero convidar você a colocar as suas mãos sobre o seu coração. Nós falamos sobre Ele nesse momento, então põe as suas mãos sobre o seu coração. Oh Deus maravilhoso, Deus santo, Deus santo, Deus poderoso. Olha quantos corações estão na Tua presença nessa noite, Senhor. Sonda cada um deles, ó Pai, eu te peço. Olha, Senhor, para aqueles corações que estão cheios de preocupações, ó Pai, que estão com o seu olhar voltado, Senhor, para as coisas do dia a dia, Senhor, coisas que estão sufocando a Tua palavra e o poder dela, Senhor, e a grandeza do Senhor.
Olha para esses corações, ó Deus, e eu peço ao Senhor, ó Pai, que em nome de Jesus, nesse instante, o Senhor venha libertar. Liberta, Senhor. Liberta o coração do teu filho. Liberta, Senhor, o coração da tua filha das amarras, ó Deus, dos espinhos que estão sufocando, ó Pai, o poder da tua palavra, Senhor. Eu clamo ao Senhor, ó Pai, que em nome de Jesus, nesse instante, o Senhor venha trazer, Senhor meu Deus, cadeias por terra, ó Pai. Que em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor venha operar sobre o coração dos teus filhos, sobre este solo, ó Pai, para que em nome de Jesus, ele seja um solo cuidado, um solo, Senhor, abençoado, para que produza, Senhor, para a tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Libera, Pai, eu te peço, Senhor, libera a tua palavra nessa noite, libera o haja do Senhor nessa noite, sobre as causas, ó Deus, que estão aqui diante do Senhor. Pai, transforma, Senhor. Transforma, Senhor, a situação vazia, de trevas, em algo maravilhoso, em algo perfeito, que ao ser olhado, possa gerar glória para o Senhor, em o nome de Jesus. Quem recebe, diz amém. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Amém, irmãos? Senta